Alô, pessoal! Olha o Arraial da Boa Vontade! Dia 24 de junho, após a reunião da Comunhão com Deus, da Igreja Ecumênica da Religião Divina, em São José dos Campos. Reserve já o seu convite! Teremos sorteio de muitos prêmios, comidas típicas. Participe! Realização: Igreja Ecumênica da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, de São José dos Campos. Mais uma ação entre amigos de boa vontade. Sorteio de um iPhone 14. Sim, este aparelho pode ser seu. Então reserve já os seus números. E também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Chame outros amigos. Participe dessa ação em prol à religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Contamos com você. A religião do terceiro milênio a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo é mais que toda a religião. É toda a ciência. É toda a filosofia. É toda a política. Toda a moral. É todo o progresso humano. Unido ao progresso de todos os mundos,
de todas as humanidades siderais. O amor universal na apoteose ao Criador onipotente Onisciente e onipresente, o nosso Deus, o nosso Pai. Assinado Alziro Zaru, proclamador da religião de Deus, do E o outro Cristo salgadinho e não do abre, não. Espírito Santo. Não abre, não. Não abre, não. Não sei. Toma. Deixa a mamãe chegar. Amigos e irmãos, Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Esta é a transmissão da Cruzada do Novo Mandamento de Jesus no Lar, aqui da família Zanetti Nora de São José dos Campos, unindo outras famílias da terra e do céu da terra em torno de Jesus, isso mesmo. E como sempre fazemos, vamos fazer o nosso instante de silêncio com Jesus, o silêncio da alma, o silêncio do coração. E logo em seguida, juntos com o irmão Paiva Neto, vamos orar a prece ecumênica do Pai Nosso, a prece que Jesus nos ensinou. Então vamos num só pensamento, num só coração, num só espírito de devoção. Vamos orar, vamos falar com Deus. Vamos falar com Deus. Papai, eu vou buscar a chupeta e a copeta. May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. You walk a lonely road, oh how far you are from home. Meus amigos e irmãos, com que satisfação eu estou falando para vocês, idealistas, pessoas de boa vontade, que sabem que a felicidade nossa está em fazer o bem, em observar os passos de Jesus, que sempre ponderou que devemos nos amar uns aos outros como ele nos tem amado. Muitas pessoas dizem, mas se eu amar, eu vou ficar indefeso nesse mundo de tanta violência. Quem foi que disse isso? Se a gente cumpre os ensinamentos do Cristo de Deus, ele há de nos proteger, mas também nos testa para ver a nossa resistência. É uma satisfação estar com vocês nessa reunião em que todos estão pensando em melhorar, para melhorar a humanidade. Mas, irmão Paiva, nós somos poucos para melhorar a humanidade. Mas se Jesus pensasse assim, ele não teria nos dado um exemplo de dedicação que chegou até o sacrifício.
mas sua doutrina passada, dos 2 milênios aí está. E os que nos antecederam na marcha pela evolução da humanidade? Se eles temessem alguma coisa. Mas eu quero que vocês saibam, eu tenho sempre vocês aqui, ó, dentro do meu coração. Porque é o que vale. E sempre pensando no progresso dessa obra maravilhosa aqui nesse mundo que precisa de muita boa vontade. Que a paz de Deus esteja agora e sempre no coração de todos. E vamos terminar com a prece de Jesus, nosso Senhor, para fortalecer todo mundo, aqui e na casa de vocês. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Um abraço a todos e viva Jesus! Muito bem, fortalecidos por esta linda oração, estamos prontos aqui para o nosso estudo de hoje. Tudo bem, gente? Como vai? Deus está presente. Tudo bom? Irmã Olívia, o pessoal lá de Aguaí, irmã Rosana, quem mais aqui? Irmã Maria Nazaré, pessoal de Jundiaí, Deus está presente. Sejam todos muito bem-vindos, viu? Muito bem, gente, vamos lá então, sem mais delongas. Estamos estudando aqui o livro Os Mortos Não Morrem, né, do irmão Paiva Neto, esse aqui. Ô, Monique, me corrija aí, porque como eu usei ontem na reunião, eu tirei a marcação, mas agora é a página 361, né? Quarto, mediúnico e bilocação, é isso? Livro Os Mortos Não Morrem, página 361. É 361, é isso mesmo. Ah, então tá bom, então estava certo. Então vamos lá, gente. Dentro do capítulo Materializações nos Atos dos Apóstolos de Jesus, parte quarta, né? Quarta parte. Parto mediúnico e bilocação. Vamos lá. O fenômeno de bicorporiedade é um tipo de dom mediúnico tão excepcional que só por si acrescentaria muitos anos de estudo à física quântica. Tamanha a gama de elementos que emprega as forças fortuitas que os impactam. Partículas atômicas e subatômicas em estado de ubiquidade, quiçá núcleos, prótons, nêutrons, pósitrons, elétrons, fótons da matéria aqui entre aspas, espiritual, em frequência distinta da nossa ultravelocidade, para não dizer instantaneidade, interpenetração de espaço-tempo e diferentes gradações da matéria. O processo de entrelaçamento quântico, em que partículas compartilham informações com outras a anos-luz de distância, além de propriedades que talvez um dia venham a ser teorizadas. O aprofundamento no exame dos transportes da bilocação, entre outros efeitos, talvez demonstre o que a partícula de Deus, bóson de Higgs, é capaz de traduzir em seus desdobramentos. Por isso, gostaria de acrescentar às nossas análises
caso ocorrido com o sensitivo, cuja multiplicidade mediúnica o coloca em relevo. Foi inspirado vidente, audiente, receitista, psicofônico, psicográfico e possuía a faculdade da bilocação e dos efeitos físicos. Trata-se do caridoso professor Eurípides Barçanufo, 1880-1918. Gente, aqui só um pequeno adendo, né, uma pequena pausa aqui para a gente conversar. Como a gente sempre fala, né, o nosso vídeo vai para muita gente, né, e às vezes alguém caiu de gaiato aqui, né, de repente o YouTube mesmo recomendou esse vídeo, é a primeira vez que a pessoa está nos assistindo, então, meu irmão, minha irmã, fique tranquilo, se você procurar aí no canal, você vai ver todas as reuniões anteriores. Mas o que nós estamos estudando aqui nesse livro, Os Mortos Não Morrem, né, do irmão Paiva Neto, esse livro aqui, né, além de outros fenômenos espirituais, né, vou fazer aqui uma rápida recapitulação, né, para não tomar muito tempo. Além de estudarmos os fenômenos espirituais, além de entendermos que a vida não se encerra no túmulo, né? Isso já foi um assunto que a gente já estudou aqui várias vezes, né? Então, podemos dizer que é um assunto já entendido, e aí cada um vai superando a sua maneira, obviamente. Agora, o meu pai vai estar trazendo justamente outros fenômenos espirituais de multiplicidade, né? Para quem participou na última segunda-feira que nos encontramos aqui, nós vimos aquele caso lá de Filipe, né? Que ele fica em dois momentos, né? Em dois lugares diferentes ao mesmo tempo. Ele se teletransporta num fenômeno todo espiritual, né? E acontece dele ajudar lá o alto funcionário etíope, né? Que tinha lá dúvidas sobre as profecias de Isaías, né? Ele estava tentando entender o que as profecias de Isaías estavam dizendo, e ele tem esse fenômeno. Agora, o irmão Paiva vai trazer este caso aqui de Eurípides Barçanufo, né? Alguém pode falar assim, não, mas esse nome não é estranho. Não é mesmo. Ele tem uma das orações mais lindas, onde ele define Deus. Inclusive, hoje, se der tempo, a gente vai fazer a leitura aqui no final. Está com sono? Quer ir lá deitar, Naná? Então tá, então fala tchau para todo mundo, então. Tchau. Fala tchau, gente. Deus está presente. Fala, Deus está presente. Tira a da boca. Deus está presente. Presente. E? Fazer suas nos corações para sempre. Para sempre. Muito bem. Então vai lá, então, deitar, então. E a palmas para Jesus, não tem? Então tá bom. Calma aí, gente. Só um minutinho. Deita lá no sofá, tá? Tá bom? Voltando aqui, então, né? Depois a gente vai ver se consegue trazer a oração dele completa de Eurípides Barçanufo. É muito lindo, é onde ele define Deus, né? É lindo, lindo, lindo. Então, esse nobre irmão também teve esse fenômeno registrado, gente. Essa história é muito, muito interessante. Mas antes da gente prosseguir, quando o meu pai vai traz aqui a partícula de Deus, isso é um estudo, né? Os cientistas sempre tentam traduzir, né, aquilo que a espiritualidade já traz como normal, né? Mas essa questão de nos transportarmos, né, de viajarmos na velocidade não da luz apenas, mas na velocidade do pensamento, a espiritualidade já faz isso há muito tempo, gente. Agora que a humanidade material está tentando descobrir, né? Tá colocando um dedinho ali, na pontinha do dedo nesses assuntos e começando a compreender. Mas, novamente, gente, a limitação física, ela é limitante. Ela vai até o conhecimento material, ela vai até um certo ponto. Tem de se transpor para o espiritual. E aí, sim, as equações materiais vão fazer cada vez mais sentido.
mas existem fenômenos que a ciência não consegue compreender. A gente já viu aqui inúmeros casos no livro aqui. Um dos casos que a gente sempre cita é daquele neurocientista, se eu não me engano, é o Alexander, né? Alguma coisa assim, o nome dele, né? Que ele esteve, né? Ele passou por uma EQM, experiência de quase morte, ficou dias morto praticamente, né? A matéria não tinha mais vida, e ele ficou, né, andando no mundo espiritual, tendo várias visões e tudo mais. E quando ele retorna ao corpo, ele mesmo estudando o caso dele, ele consegue entender que naquele momento o corpo dele, o cérebro, tudo estava apagado. Então não tinha como ser como é que fala, uma alucinação, né? Ele mesmo, que era até então muito cético, né, conseguiu entender que havia muito mais, né, além do que as coisas materiais dizem, né? E aí o irmão Paiva traz aqui, eu vou trazer aqui a leitura, está no rodapé da página 362, para quem está com o livro aí, ó. Partícula de Deus, bóson de Higgs, espero ter falado corretamente, tá? Proposto em 1964 pelo britânico Peter Higgs, ou Higgs, né? Seria uma subpartícula especial dentro da classe dos bósons, partículas que obedecem à estática de Bose-Einstein, responsável por dotar de massa a matéria. É um dos fundamentos do modelo padrão de partículas. Em 4 de julho de 2012, foi anunciado pelo CERN, eu não vou ler o nome aqui, que está em francês, não vou me arriscar, tá? Organização Europeia de Pesquisa Nuclear, seria a tradução. A descoberta de uma partícula compreendida pela comunidade científica como bóson de Higgs, que levou os físicos François Englert e Peter Higgs a ganhar o Prêmio Nobel de 2013. Então, né, a ciência tentando descobrir, né, tentando entender um pouco mais. Nossa, irmão Rafael, mas eu não entendi. O meu pai falou de prótons, nêutrons, né, como é que ele cita aqui? Elemento física quântica, né? Eu não vou me arriscar também aqui, não sei tanto sobre o assunto, mas a física quântica, talvez em linhas gerais aí, ela fala de transformações de coisas que a matéria não conseguiria suportar, né? Que seria algo muito, muito gigantesco. É como se um ser humano conseguisse viajar para outro planeta em questão de segundos, né? Então, estamos muito longe disso, né? A humanidade evoluiu bastante, mas ainda estamos muito longe disso. Em linhas bem gerais, tá, gente? Bem assim, de orelhada nesse sentido. Inclusive, se você está assistindo o vídeo aí e sabe um pouco mais, pode deixar aí nos comentários, tá? Alguma coisa, algum link, algum artigo aí nesse sentido que a gente gosta muito e a gente vai aprendendo mais. O que a gente tenta trazer aqui é o olhar espiritual dessas coisas. Então, vamos lá. Ao caso, então, do irmão professor Eurípides Barçanufo. Trata-se do caridoso professor Eurípides Barçanufo, 1880-1918, político, jornalista e distinto filho de Sacramento, Minas Gerais. Literalmente se desdobrava para ajudar os menos afortunados. Em sua obra, Eurípides Barçanufo, o Apóstolo da Caridade, Jorge Rizzini registra este impressionante caso em que, com seu corpo perispiritual, o benfeitor mineiro assistiu a uma jovem mãe em complicado parto, enquanto seu corpo físico se encontrava em plena sala de aula. Já acostumados com seus transes mediúnicos, os alunos ouviram do singular professor após regressar da experiência espiritual. Prestem atenção.
Acabo de estar em uma residência atrás da Igreja do Rosário, fazendo um parto difícil. O marido não sabe que já é pai e está a caminho daqui. Vem a cavalo e com roupa de montaria. Ele está, neste instante, apeando em frente ao colégio. Vai agora subir os degraus da escada. Quando ele entrar na sala, os senhores devem ficar de pé e depois sentar. Atenção, ele vai entrar. O escritor Risini prossegue narrando. E o homem com chapéu e roupa de montaria entrou muito aflito, pedindo a Eurípides Barçanufo que fosse urgentemente fazer o parto, pois a mulher estava passando mal. Acalme-se, responde o médium, sorrindo. Fiz o parto há 5 minutos. Não é possível, seu Eurípides. Há 5 minutos eu teria visto o senhor pelo caminho. O senhor não me viu porque fui em espírito, mas eu vi o senhor. Pode voltar para sua casa sossegado. A menina que nasceu é bonita e forte. O homem, porém, duvidou e, temendo pela vida da mulher, levou Eurípides Barçanufo. A parturiente, com a filhinha deitada ao lado, ao ver o médium, exclamou: O senhor não precisava vir de novo, seu Eurípides. Eu e o bebê estamos passando bem. Então, a mulher confirmou aquilo que o professor havia falado. Eurípides Barçanufo, então, regressou rápido ao colégio para continuar a aula interrompida. Olha que história impressionante, hein, gente? Que coisa. Aí alguém pode falar assim, mas irmão Rafael, não acredito nessas coisas, né? Eu sou muito cético. Novamente, meu irmão, minha irmã, nós respeitamos aqui todo e qualquer tipo de pensamento nesse sentido, desde que seja respeitoso, né, gente? Nunca podemos perder o respeito nesse sentido. Aliás, nesse sentido não, né? Em qualquer situação. Mas veja que é um registro de alguém, né? Eurípides Barçanufo é um personagem reconhecidíssimo aqui no Brasil, né? Você, de repente, pode não conhecê-lo assim de ouvido, mas pesquise. Um pouquinho você vai pesquisar e você vai achar muita coisa dele, né? Então, e está registrado. E está registrado. E se a gente parar para pensar, não é tão antigo assim, né? Porque se ele viveu aqui no plano Terra entre 1880 e 1918, então não é tão longe assim, né? Como no caso lá, por exemplo, que o irmão Paiva trouxe, né? Lá dos Atos dos Apóstolos de Jesus, lá o Filipe, né? E isso é já lá no tempo de milênios atrás. Então, se de repente, então, você, meu amigo, você mais, né? E se você quiser a religião de Deus, do Cristo, do Espírito Santo, olha, tem material e muito para que a gente possa trazer e comentar sobre esses assuntos aqui. E veja, gente, é um trabalho espiritual que não lesa as pessoas. No caso aqui de Eurípides Barçanufo, ele estava dando aula e foi ajudar um parto. Muita gente pensa que a espiritualidade é só para fazer as coisas ruins, né? É a macumba, né? Tem um monte de nome por aí. Não, a espiritualidade, infelizmente, o episódio ocorrido com o diácono Felipe, que lemos
anteriormente. Eles próprios foram capazes de produzir os fluidos necessários para a materialização de seu, entre aspas, segundo corpo. Agora, palavras, então, de Allan Kardec. Conhecido também, né, como pai do espiritismo, né? O que acabamos de relatar é simples, mas só na aparência. Se não, vejamos. Como pôde o perispírito, ou seja, o corpo espiritual de Eurípides Barçanufo, tornar-se tangível, a ponto de crer a parturiente que se tratava do corpo físico? Ensina Allan Kardec que, por sua natureza, em estado normal, o perispírito é invisível, mas pode ele sofrer modificações que o tornem perceptível, ou por uma espécie de condensação, ou por uma mudança na disposição molecular. Então que nos aparece sob uma forma vaporosa. A condensação, preciso é que não se tome esta palavra na sua significação literal, empregamos-la apenas por falta de outra e a título de comparação. A condensação, dizíamos nós, pode ser tal que o perispírito adquira as propriedades de um corpo sólido e tangível. Este pode, entretanto, instantaneamente retomar invisível. Arremata, portanto, Rizzini, para que o perispírito adquira as propriedades de um corpo sólido ainda são necessários os do médium. É evidente que os fluidos indispensáveis à tangibilidade e, pois, ao fenômeno da bicorporiedade, seu caso, ele próprio os produzia, visto que Eurípides Barçanufo era, inclusive, médium de efeitos físicos. Que coisa, gente, que relato impressionante. Eu lembro de ter estudado essa parte aqui do livro Os Mortos Não Morrem. Se eu não me engano, foi num programa Poder da Fé Realizante, né? A gente estava comentando sobre essa questão, né? Então, veja que coisa, né, pessoal? A espiritualidade... Qual que é a lição? Saindo do campo, se eu acredito ou não acredito. Qual que é a lição que a gente pode tirar daqui? A gente pode entender que para a espiritualidade, pessoal, não há limites. Essa é a questão. Não há limites. Não há limites para no campo da saúde, não há limites para o campo do desenrolar das coisas nossas. Quanto mais nós, seres humanos, formos espiritualizados, todos aqui, por exemplo, né? Eu trouxe aqui a fala do irmão Alziro Zarur, né? Ele diz que sua mãe, seu filho restabelecido. O que é isso, se não utilizarmos tudo que a espiritualidade tem para nos oferecer? Calma, tá? Mas a religião de Deus está prometendo cura fácil. Não é isso. Eu sei que todos aqui são adultos o suficiente, né? Ou jovens mesmo, né? Para entender. São fenômenos espirituais de estar convencidos e, principalmente, né, que a gente esteja nessas vibrações específicas e especiais. Eurípides Barçanufo, que teve esse fenômeno aqui da bicorporiedade, arremata aqui, né? Ele era um médium de efeitos físicos, ou seja, ele já entendia e trabalhava com tudo isso.
Então, não é que aconteceu do nada. Não é que aconteceu aleatoriamente. Aconteceu porque ele estava preparado. Muita coisa não acontece com a gente, sabe por quê, pessoal? Porque nós não estamos preparados. Não é? Nós não estamos preparados, não estamos maduros espiritualmente para entender essas coisas, né? Mas, irmão Rafael, e aí? E aí que se abrirmos os nossos olhos, as coisas estão passando na nossa frente. É que às vezes não consegue entender ou compreender. A gente, há dias atrás, né, para quem estava aqui ao vivo ou assistiu a gravação desse dia, viu um fenômeno espiritual acontecer aqui na nossa chamada, né? Com a nossa querida irmã Rosana, né, irmã Rosana? Falando, a gente estava homenageando a a dona Teresa Machado Zanetti, e um fenômeno aconteceu na nossa frente. Simples, né? De forma natural, sem extravagância, né? A luz não precisou piscar, o computador não precisou mexer. Só a internet que de vez em quando fica travando, como está travando aqui agora. Mas isso é outra coisa, né? Mas é isso. Quanto mais abrirmos, gente, quanto mais abrirmos a nossa cabeça para a espiritualidade, né? E aquilo que ela tem de melhor para oferecer, e ela só tem o melhor para oferecer, ela não tem o pior, né? A não ser que nos liguemos com a espiritualidade inferior. A gente vai desenrolar não só a nossa vida, mas daqueles que nós amamos, né? Daqueles que a gente quer bem. Que mal há nisso, hein? Aí fica a pergunta, que mal há nisso? Pelo menos eu não estou vendo nenhum mal aqui, só vejo benefícios, né? Então, que a gente aproveite tudo isso. Vamos lá, então, passando aqui para a Mona, puxando o trem aí, Mona, quer trazer seus comentários aí, fica à vontade. Deus está presente a todos, é isso mesmo, né? Que a gente vai passando por um momento difícil, né? Que a gente não está aqui por acaso. A gente veio no planeta Terra para cumprir a nossa missão, que é espiritual, porque a material vai cessar e o nosso espírito vai continuar literando, vai continuar aprendendo, vai continuar no trabalho. Isso aqui que ele falou do espírito, e isso é realmente que acontece, porque quanta gente, minha mãe sempre fala nas reuniões, enquanto faz a reunião da equipe do céu, e ela sempre fala isso para nós que é da equipe, né? Nós trabalhamos, ela sempre fala, quantos o nosso espírito está dormindo, né? A matéria, né? Nós está dormindo, o espírito está num lugar muito diferente. E a gente sonha cada momento, né? Vou dizer também, né? Que eu já sonhei tanta coisa que eu já sonhei na minha vida, que o meu espírito estava em outros lugares, meu espírito estava ali praticando, e eu estava aqui na Terra, pegada. Isso é importante a gente acreditar que o nosso espírito está vivo, está aqui, continuando a missão. Por isso que a gente não pode querer já morrer, acabou, vamos cessar agora. Não, a gente tem que continuar como a gente aprende, como a gente aprendeu nesse sábado, o Gabriel passou na reunião e ele falou que esse planeta é o melhor que a gente está. É o presente que a gente está. É o melhor. Planeta. Essa vida. Essa vida é bem melhor. Muito melhor que outras vidas. Aí sempre ele fala, vamos aproveitar essa oportunidade, vamos aproveitar que você está vivo ainda. Você está respirando. Olha o presente que Jesus deu, a respiração. A água, o ar, a chuva,
o sol. A gente tem que agradecer todos os dias o vento que vem, que a gente tem essa mania, né? Xinga porque a porta bate, mas é o vento espiritual. Coisa mais gostosa do mundo é um vento, é o ar, é a natureza que Jesus criou. E isso ele foi vendo o que foi acontecendo na vida dele na diária, né? Fala do bebê, né? Que ele foi atrás. Isso a gente tem que ter a boa vontade, querendo aprender. Porque a gente vai aprendendo aqui. O que ele passou é realmente. Mas para nós também pode passar por vários momentos a gente já passou em outras vidas. Mas no futuro a gente vai passar mais ainda. Então é importante a gente renovar, a gente procurar um entendimento, procurar as leis divinas, procurar o quê? Um ensinamento do irmão Paiva. Pegar a Bíblia Sagrada, ter vários relatos, né, mãe? Que já aconteceu isso com espírito já elevado. Então, isso é importante a gente estudar, a gente ir ao fundo, pegar um livro, ler para ver, ai, não estou entendendo o que ele está dizendo, ai, vou ler então de novo, releia, para a gente aprender. Porque a gente aprendendo, a gente vai passando para outras pessoas. E isso é muito importante o que ele fala, e isso realmente toca, né? Para a gente, como diz, acordar, o puxão de orelha, né? Vamos acordar, que você está aqui não é por acaso. Você está aqui para cumprir sua missão. E a missão é mais importante, a gente continuar a levar, a continuar nosso trabalho e não desistir da nossa missão. Porque se desistir, a gente vai pelo buraco. Então, a gente tem que ir até o final, até o fim. Se eu estou aqui, eu estou pedi tudo que eu ia fazer aqui na Terra, eu vou ter que cumprir tudo que eu pedi. Por isso é importante a gente começar a trabalhar, não ficar só parado, né? Pensar só na material e espiritual pode ir. Não, a espiritual é importante, porque ajuda o nosso espírito. Se a matéria precisa de alimento, muito mais o espírito. Aí o pessoal pode perguntar, por que o espírito precisa de alimento? Para fortalecer. O que é alimento que o espírito precisa? É o evangelho, é as pregações do irmão Paiva, é as mensagens do irmão Bezerra, é a mensagem do índio Flecha Dourada, né? Ouvir as proclamações da Super Rei por Vontade Rádio, da Por Vontade TV, ouvir a reunião do lar de segunda-feira, de terça a sexta, ouvir o Apocalipse, que é Apocalipse para o simples de coração, que muita gente não sabe explicar, não sabe o que é isso, mas a gente ouvir as lições e ouvir o meu pai explicando do Apocalipse, a gente vai aprendendo cada vez mais e o nosso espírito vai estar mais forte para a gente levantar essa bandeira, para a gente continuar nosso trabalho, que isso é importante. Muito bem, Mona, obrigado aí. Gente, eu mudei de internet aqui, estava travando, acho que agora dá uma melhoradinha, né? Vamos lá, dona Nilce ali. Obrigado, Mona, aí pela participação. Vamos lá. Está presente a todos, viva Jesus em nossos corações para sempre. Esse caso aqui, né, é um caso que chama muito a nossa atenção, né, e a gente vê aqui o poder da espiritualidade, o quanto é importante esse nosso conhecimento para que a gente possa usufruir, né, de tudo aquilo que a espiritualidade tem para nos ajudar aqui no plano Terra, né, quando nós realmente precisamos. Então, a gente viu aqui esse caso, né, para muitos impressionante,
o caso do nosso irmão Barçanufo, né? Eurípides Barçanufo, ao ponto dele estar dando aula e, ao mesmo tempo, ir lá fazer o parto, ajudar, né? Antes mesmo que o pai fosse lá chamá-lo. Né? Quando o pai chegou para chamá-lo para fazer o parto, ele já tinha feito o parto, né? E aí, inclusive, já até falou, né, que era menina e tudo mais. Então, a gente vê, né, que, como diz, né, se materialmente falando, né, a gente está avançando, né, o conhecimento material, espiritualmente, né, isso está muito mais à frente. A gente lembra sempre, né, o irmão Rafael mesmo já falou sobre isso, que aqui é uma cópia mal feita, né, de tudo aquilo que tem lá em cima, porque tudo que está lá é a ciência de Deus, né? É tudo o que Deus tem de melhor para nós. Porque Deus, ele sempre nos dá o melhor. Ele deu o seu filho, né, para nós. Ele criou esse planeta juntamente com o Cristo de Deus, ou Jesus, juntamente com Deus, criou esse planeta para a gente estar aqui, né? E com tudo de melhor. Então, ele sempre terá o melhor para nos dar. E se nós buscarmos, né, realizar a nossa parte, fazer aquilo que nos cabe, a gente vai ter sempre esse acesso a essa espiritualidade, porque todo esse avanço, toda essa espiritualidade que nós estamos maravilhados aqui de ler, de estudar, isso é para nós que Deus criou, que Jesus criou. Mas para isso nós temos que ter o entendimento para que a gente possa buscar essa espiritualidade. E quando isso acontecer, a gente vai entender e todos, né, vão viver muito melhor, né? Tudo será de forma melhorada. A medicina material, se ela pudesse, né, entender o quanto isso iria ajudá-la a resolver todos os problemas, as dificuldades, né, as doenças, mas a gente vai chegar lá sim, como diz o irmão Paiva, né, porque todo dia é dia de renovar o nosso destino, todo dia é dia da gente melhorar e buscar mais conhecimento espiritual. Muito bem, irmã Nilceli, obrigado. Deixa eu arrumar aqui. O irmão Cláudio ali com o Léo, tudo bom? Deus está presente, meus amigos. Viva Jesus. Bem-vindos. Tudo bom? Graças a Deus. Prazer recebê-los aqui, hein? Obrigado. Vamos lá, irmã Rosana, quer trazer aí seus comentários, minha irmã? Irmã Rosana, que é pregadora da boa vontade aí, de mão cheia, hein? Fica à vontade, irmã Rosana. Fechou de novo. Boa noite, Deus está presente. Viva Jesus. Então, a irmã Nilceli estava falando, é verdade. Assim como o corpo, nosso corpo, né, precisa de alimento para estar de pé, né, o nosso espírito também. E então a gente tem que se alimentar espiritualmente com o quê? Com os pensamentos, oração, estar em boa vibração. E assim, o mundo espiritual, ele existe, realmente ele existe. E ele trabalha, a gente pensa, morreu, acabou. Ele pensa, eu não penso assim. Porque eu tenho certeza que morreu, a gente passou para o lado de lá. Nosso espírito é eterno. Assim como Deus, nosso Pai, não vemos e é eterno. Só que para a gente ter essa ligação, é preciso sempre estar em sintonia, né? Então, às vezes as pessoas falam, mas acontece com tal pessoa, com outra, comigo nunca aconteceu. Eu costumo dizer que todos nós, como o irmão Paiva mesmo fala, todos nós somos intermediários, cada um de uma forma, né?
Um em audição, o outro na palavra, outro através de sonhos, outro através de visão, cada um do seu jeito, cada um com seu contato. Mas para que isso aconteça, que a gente se aproxime do mundo espiritual um pouco, é preciso também buscar a boa sintonia, né? E quando a gente busca boa sintonia, as coisas acontecem. Estudando, procurando aprender, né? Aprender muita coisa. Os livros do irmão Paiva me ajudam muito, né? Rafael me ajuda muito também. Então, a gente vai aprendendo, né? Hoje mesmo eu fui tirar uma foto, pegar uma foto para enviar, para fazer uma homenagem para o meu marido, né? Na religião de Deus. E aí a Tabata me mandou uma foto, né? Do meu marido, e a irmã dele também já foi, no começo da pandemia, ela faleceu, para o mundo espiritual. Aí eu olhei aquela foto, eles estavam tão vivos naquela foto, aí eu comentei na rádio, né? Eu falei assim, aqui tá, esse é o meu marido, né? Que faleceu em 2014, e essa é a irmã dele, que faleceu também, no começo da pandemia ela faleceu. Aí eu falei assim, pensa num coração bom. Não é porque morreu não, gente. Podia falar assim, não, ela tá falando isso porque ele morreu, não. Pensa num ser humano bom. Ele e ela, um coração de ouro. Defeito, todo mundo tem. Mas o lado bom, eu falei, sou muito grata por ter feito parte da história de vida deles. Sou muito grata. E assim, quando eu peguei aquela foto, eu comecei a falar, eu senti tão forte, sabe? Aquele amor que a gente tem. Eu não falo nem só meu marido, nós três, né? Minha cunhada para mim era como se fosse uma irmã. Aquele amor, aí eu senti amor de mais pessoas também, que eu perdi muita gente nos anos para cá, que eu senti, eu falei, gente, Deus é maravilhoso, como pode? Ele não acaba com esse sentimento, não, tanto do lado de lá quanto do lado de cá. Sabe quando a gente sente aquela coisa que só o coração sabe explicar, só a gente sabe explicar. Então é isso. E é eterno. E para ter esse contato, para ter esse, também a gente tem que buscar, né? Entender, estudar, igual a Mona falou, né? Aprender, estar sempre disposta a aprender, né? E também passar tudo aquilo que a gente aprende. A espiritualidade é uma coisa linda, maravilhosa. Tem que ver a sintonia que a gente está. É lindo, é lindo. E não acaba, não. Não é que o livro diz, né, os mortos não morrem, os mortos não morrem mesmo. Morre o corpo. É que nem trocar de roupa. É isso. Muito bem, irmã Rosana. A irmã Rosana, ela, olha, cada dia mais, irmã Rosana, ó. Pregadora da religião de Deus, irmã Rosana. Ó, já cantei essa bola aí faz tempo, hein? Parabéns. A irmã Rosana citou aí que ela fez uma gravação ou foi ao vivo, irmã Rosana, para Super Rede Boa Vontade? Eu fiz um vídeo, né? Um vídeo, né? Uma gravação. Isso, eu fiz um vídeo, foi uma gravação, e aí, para homenagear eles, né, eu mandei uma foto, né? Que legal. Parabéns. Né, e a minha... Tá os dois, né? Os dois irmãos abraçados. Muito linda. Que lindo, que lindo. A senhora me fez lembrar, irmã Rosana, a senhora me fez lembrar, ontem quem acompanhou a reunião pelo fortalecimento da família aqui em São José, a gente trouxe um vídeo do irmão Paiva, tá no YouTube, tá, gente? Colocou ali, você consegue achar também no YouTube aí, tá? A gente depois, acho que a gente consegue até deixar o link do vídeo, mas o irmão Paiva fala, né, numa das falas dele, ele diz assim, lembrar dos nossos entes queridos só no dia 2 de novembro é uma tremenda safadeza, ele usa até esse termo, né? Ele fala, me desculpa a sinceridade, né? Mas né? Porque as coisas são tão lindas, as pessoas
são muito mais que apenas memórias, né, irmã Rosana? Foram realidades. Foram, não. São realidades, porque os mortos não morrem. Né? Então, eles continuam atuando, eles continuam sentindo aquilo que a gente sente. Então, olha quanta coisa a gente ganha entendendo essas questões da espiritualidade. Ah, mas, irmão Rafael, ainda não foi nada comprovado. Olha, gente, se a gente for esperar ser comprovado para acreditar, então vai levar-se muito tempo. Jesus já tinha falado isso. Falou para Tomé. Bem-aventurado é aquele que crê sem ver, Tomé. Se você precisar para ver, para depois acreditar, tudo bem. É um caminho que cada um pode escolher, mas vai demorar muito tempo. O que a religião de Deus, do Cristo, do Espírito Santo traz para nós é justamente esse acelerar das coisas, né? do conhecimento em si. Então, eu acho fantástico esse estudo nosso, gente, porque, veja, o irmão Paiva, ele trouxe um livro que não está discutindo tão somente se a vida continua, que já é um grande passo para muita gente, né? Mas a gente já está discutindo fenômenos espirituais que nós podemos aplicar na nossa vida. Essa é a questão. Olha a evolução que é de conhecimento e de entendimento. Olha quanta coisa. Olha o quanto que nós crescemos a partir desse estudo, dessa conversa que temos aqui. E eu e minha família somos muito gratos a vocês participarem, tá, gente? Olha, vocês não sabem a felicidade que é tê-los aqui, né, com a gente. Olha o quanto que nós crescemos. Então, já não é mais o entendimento se a vida continua ou não. Isso foi um ponto de partida. Hoje já estamos falando de fenômenos espirituais que podemos aplicar na nossa vida. Se estivermos, novamente, hein, gente, se estivermos preparados, se assim quisermos. Né? Eu estava fazendo aqui umas contas da data de nascimento aqui do irmão Eurípides Barçanufo, né? Entre nascimento e falecimento aqui na Terra, ele viveu 38 anos. Muita gente, olha, né? Não é assim na nossa vida. Às vezes a pessoa falece com 20, 30, 40 anos, né? Como que geralmente a gente fala? Mas foi tão novo, né? Mas era tão novo. Mas veja, não é a pouca, não são os poucos anos que a gente vive aqui na Terra que vão mostrar para nós o quanto que a gente pode fazer. O irmão Eurípides Barçanufo, com 38 anos apenas, né? 38 anos aqui contados na Terra, olha o quanto de coisa que ele fez. Então, não há limites para aqueles que acreditam em Jesus e acreditam no seu poder. Então, veja, em poucas 3 décadas, né? Em pouco menos de 4 décadas, ele fez o que fez. Um exemplo muito maior, né, gente? O próprio Jesus, né? Muita gente diz que Jesus viveu 33 anos, né? E que os últimos 3 anos foram de intensa pregação. Foi onde está quase toda a história registrada na Bíblia Sagrada, principalmente ali, é claro, nos evangelhos, né? Então, veja que para a espiritualidade não tem limitação, né? A gente pode fazer muito mais, mas muito mais. Mas voltando, a gente precisa acreditar nessas coisas, a gente precisa entender e a gente precisa amadurecer os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, né? Amadurecer espiritualmente falando, entender que quando nós oramos por alguém, por exemplo, que nós sim somos dotados de uma força espiritual inimaginável, né? De quando você, meu irmão, minha irmã, vai visitar alguém em nome da religião de Deus, seja uma visita presencial, seja algo de forma online, você carrega uma energia espiritual que transforma a vida daquela pessoa. A gente tende a acreditar nisso, sim. Não podemos ser, sabe, pequeninos nesse sentido, né? O Monzaur falava, né? De pigmeus espirituais, não podemos nos apequenar nesse sentido. Quando você, meu irmão, quando você, minha irmã, diz Deus está presente,
Viva Jesus, você está carregando a força do universo nas suas palavras. Você está falando que Deus está presente. Olha que coisa, né? É um poder inacreditável. Mas a gente amadureceu o suficiente para entender que isso acontece de verdade, né? Que esses exemplos que eu trouxe aqui, que são apenas alguns exemplos, que eles são capazes de transformar não só a nossa vida, mas a vida de outras pessoas. Então, se não amadurecemos o suficiente, vamos continuar amadurecendo, né? Vamos continuar caminhando, né, em direção a esta evolução. É o próximo passo de evolução da humanidade, gente. É o ser humano espiritual. É o próximo passo, não existe outro. Muita gente está tentando esticar aí a matéria, tentando... Eu até falei aqui, né, foi uma reportagem que eu vi, né, de alguém tentando fazer, através de muita atividade física e tudo mais, tentar rejuvenescer, né, em matéria, para que a pessoa viva mais. Gente, a matéria ela já está no seu ápice. Ela faz um monte de coisa, né? Vocês já pararam para pensar? O ser humano, por exemplo, gente, não criou asas para voar, mas ele criou o avião. Não foi? O ser humano não criou guelras ou alguma maneira para respirar debaixo d'água, mas ele criou equipamentos que podem submergir e outros equipamentos que podem andar sobre a água. Ou seja, nos dotou de inteligência. Chegamos no nosso ápice de evolução. Qual é o próximo passo, gente? Entendermos que somos espíritos eternos. Quando quebrarmos essa barreira, gente, nós seremos ainda mais completos. Lá no Apocalipse, capítulo 22, depois que é narrado ali a Nova Jerusalém, vocês vão lembrar, né? Aqueles 5 versículos são fantásticos, né? Tem um momento que João está narrando, né? Ele fala do rio da vida eterna, né? O rio da água da vida eterna, a árvore que nasce no meio da praça e dá frutos de mês em mês. E aí ele fala uma coisa interessante que às vezes a gente não pensa, né? Que já não precisa nem do sol, nem da lua para dar claridade, pois a divinal glória as iluminou, né? E aí o irmão Paiva completa, né? Até lá na sua música Veja a Luz do Mundo Novo, faz parte do oratório Mistério de Deus Revelado, ele diz, a sua lâmpada é o Cristo de Deus. Ou seja, veja que nós estaremos numa dimensão tão diferente que a gente não vai precisar de, vamos dizer assim, de astros, de outros astros para a nossa evolução ou para que a gente possa sobreviver. Gente, isso é muito grande perto daquilo que a gente está percebendo, materialmente falando. Olha o quanto que a religião de Deus faz diferença na nossa vida, hein, gente? Quanto, né? Nossa, irmão Rafael, mas será que eu vou guardar tudo isso aqui na minha cabeça? Não, mas isso são sementinhas que vão sendo plantadas e a gente vai germinando e vai amadurecendo. E aí você vai passar por uma situação que você vai falar assim, nossa, eu me lembrei daquilo que foi falado, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E aí você mesmo vai aprovar, né? Você mesmo vai ter os resultados em mão. Fazer, nossa, mas aconteceu mesmo, deu certo. É assim, gente, que a gente vai transformando a nossa vida e transformando para melhor. Ô, Rosana, obrigado aí, ó. A senhora me inspirou aí, ó. A gente vai tagarelando aqui e o tempo vai passando. A gente quer ouvir todo mundo, né? O irmão Rafael tem que falar um pouquinho mesmo, irmão Rafael. Vamos lá. Deixa eu trazer aqui. Irmão Cláudio, eu vi que o senhor entrou um pouquinho depois, mas se o senhor quiser comentar aí, trazer aí algum destaque do que o senhor ouviu, fica à vontade. Então. Eu não cheguei a ouvir, mas o assunto como se fala, é contínuo sobre a espiritualidade. Foi a semana passada. Então, um amigo meu, ele comentou comigo, hoje está fazendo 1 ano que o meu irmão faleceu, né? Aí ele comentou que não queria postar nada, porque só tinha momentos de alegria. E aí eu virei para ele e falei assim, então, aí que tá, você tem que postar um momento de alegria para eternizar a felicidade, porque a vida é eterna. Aí ele perguntou para mim, mas você acredita que isso é verdade? Eu falei assim, acredito.
Porque o grande exemplo disso é Jesus, quando ele foi crucificado, ele retornou e o está até hoje. A humanidade acredita que Jesus está vivo e nós estamos vivos graças a ele. Então, naturalmente, a vida ela é eterna. Há 2000 anos que isso aconteceu. Então, ele falou assim, ele deu amém e agradeceu. Então, são fatos esses que a gente aprende na religião de Deus a esclarecer. Tanto que eu comentei com ele que quando eu falo da minha mãe, eu não falo com aquele peso. A gente sente a saudade, mas a gente sabe que ela está na espiritualidade dos meus pais, dos entes da gente que estão do outro lado. A gente passa com esse conhecimento que nos é dado através da religião de Deus, a gente consegue o quê? Nessa hora, e nesse momento que a gente tem às vezes essa passagem ou perde um ente querido, a gente começa a ter o quê? Um afago, né? Deus, ele nos dá um afago, uma fortaleza, nos preenche aquele momento vazio pelo conhecimento que a gente adquire, sabendo que a vida é eterna. Mas é isso, essas são só minhas como fala, considerações aí do pouco que eu isso aí. Tá bom? Obrigado aí pela oportunidade. Nós que agradecemos, irmão Cláudio. Um abraço aí para todo mundo, para a irmã Pérsula, para o Léo, para a Bela, tá? Para o senhor também, é claro, né? A gente tem vocês aí no coração, né? E o senhor falou uma coisa importante. Só mais um tempo. Sim. Você mandou até uma mensagem para mim. Eu comecei numa oportunidade, estou aí fazendo um teste numa empresa aí, uma recolocação. Que bom! Que bom, Cláudio. Que bom que deu certo. Estamos felizes. Um pouquinho distante, às vezes eu tenho chegado um pouquinho mais tarde. Tá, João, então. Obrigado. Estamos na torcida, irmão Cláudio, para que dê tudo certo, né? O senhor falou uma coisa interessante, né? O senhor falou que conversou com alguém e trouxe aquilo que o senhor entendia. Gente, essa é a verdadeira caridade. Monzaru já falava, verdadeira caridade, né? A gente ainda está na coisa da caridade do pão, né? Do trocado, né? Dá um trocadinho ali, dá um pão, uma cesta básica. Hoje eu estava vendo um artista aí falando, não, porque eu levei 300 brinquedos para não sei quem. Gente, essa caridade vale a pena? Claro que vale. Mas verdadeira caridade é você esclarecer por que a pessoa sofre, por que ela, né, por que ela enfrenta esses problemas todos, né? Então, verdadeira caridade é você dar a oportunidade da pessoa se esclarecer. Você não sabe sobre esse assunto? Procura aqui. Ou então, melhor, né? Vem para a religião de Deus, a gente tem respostas, né? Argumentos aqui para trazer para você. Isso é verdadeira caridade, esclarecer a pessoa por que ela está aqui nesse mundo. Tem gente que está aqui nesse mundo e não sabe nem o porquê. Diz assim, não sei o que eu estou fazendo aqui. Meu irmão, você tem tanta coisa para fazer, né? Então, olha o quão é importante entendermos essas situações, né? Entendermos e trazermos, né, esses conhecimentos aí para a nossa vida. Então, é isso aí, irmão Cláudio. A gente vai esclarecendo as pessoas, né? Significa que a gente vai salvar o mundo? Significa que a gente vai... Cara, você pode fazer o que está à sua frente, né? O que eu posso fazer hoje? Eu posso trazer essa palavra de alertamento para essa pessoa? Eu trago. Pronto. Eu sempre trago como exemplo aqui, né, gente? É a parábola do semeador. O semeador, ele não ficou escolhendo os lugares que ele ia semear. Ele saiu, né? Conta até a parábola. Eis que o semeador saiu a semear. Ele foi jogando. Ele foi dando oportunidade para todo mundo. A semente caiu na beira entre os espinhos, à beira do caminho, na terra infrutífera, mas caiu na boa terra também. Mas não significa que os outros não tiveram oportunidade. A nossa parte é semear, né? Semear essas boas coisas. Parabéns aí, irmão Cláudio, mais uma vez. Vamos lá para Jundiaí. Jundiaí, não. Jundiaí. Igual Aguaí. Irmã Deise ou irmão Rafael, ou os dois, quiserem trazer seus comentários aí, fiquem à vontade, meus irmãos. Ô, Rafa, viva Jesus. Viva Nós estamos Jesus. acompanhando hoje aqui. Legal. Obrigado aí pela companhia de sempre. E, por último, não menos importante, é claro, irmã Maria Nazaré. Irmã Maria quer trazer aí uma palhinha. Fica à vontade. Já estou olhando aqui, já começou até a palavra do irmão Paiva, né? Então,
vamos finalizando, já vamos para os nossos finalmente aqui. Mas... presente a todos, irmãos. Viva Jesus! Hoje mesmo estava conversando com uma amiga sobre as pessoas, né, moradores de rua, né? Por que eles estão na rua, o que eles fizeram, estão sofrendo. Mas nem por isso nós deixamos de ajudá-los, né? Porque as pessoas falam, nossa, nós estamos em casa quentinho, né? As pessoas estão aí sofrendo. Eles merecem. Não, eles não merecem, mas eles vão passar por isso, mas nós temos que dar uma ajuda para quem está precisando. Não é ser egoísta, né? Fazer só para a gente. Eles estão ali, eles estão também ensinando o que nós temos que fazer, né? Dando um exemplo que nós temos que fazer o bem para que eles não precisem passar por o que eles estão passando hoje, né? É verdade, é verdade. Existe, né, irmã Maria Nazaré, toda uma consequência de tudo isso antes, né? Existe um porquê. É isso aí, minha irmã. Obrigado. Muito bem, minha gente. Vamos finalizar aqui, então. Quem puder já ir abrindo a sua câmera rapidinho para a gente fazer aquela foto. Antes, deixa eu compartilhar aqui com vocês, rapidinho, né? Nós temos aí 2 atividades, né, ainda nesse mês. O primeiro é o nosso Arraial da Boa Vontade, sábado que vem, hein? Então, contamos aí com a presença de todos aí. Vai ser após a reunião da Comunhão com Deus, é só adquirir os convites. Vai ter comida típica, muita música e muita animação, tá bom? Então, a gente conta aí com todo mundo. E também temos, né, o sorteio deste iPhone 14, tá? Tem bastante número disponível ainda, tá, gente? Então, quem quiser comprar os seus números e também nos ajudar, né, a oferecer aí para os seus amigos, fica à vontade, tá? O sorteio é no comecinho de julho, então dá tempo ainda de você adquirir e nos ajudar, beleza? Vamos lá, então, fazer a nossa foto. Todo mundo, ó. Como diz o irmão da meta, como é que ele fala? Livro na mão, Jesus no coração, é isso? Ó, o Léo tá cabeludo, hein, Léo? Vamos lá, então. 1, 2, 3, Jesus! Aí, muito bem, gente. Muito obrigado. Que a paz de Deus esteja agora e sempre em nossos corações. Quanto mais perto de Jesus, mais longe dos problemas. Os mortos não morrem. Os mortos não morrem. Os mortos não morrem. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Palmas a Jesus. Fiquem com Deus, gente. Obrigado. Até mais. Tchau.